De volta aqui no Além da Notícia, o tema é nomofobia. Se você ainda não sabe o que é, acabou de sintonizar também, eu leio de novo porque de fato é novo. É uma fobia ou sensação de angústia que surge quando alguém se sente impossibilitado de se comunicar pelo celular, pelas redes sociais, sem internet. A pessoa ficou sem esses aparelhos tecnológicos, ela parece que está fora de si. E tem gente que fica fora de si, Fernando? Com certeza, com certeza. A gente até tinha falado da questão de você... Porque é muita informação num lugar só, né? Então, muita gente está conversando e a gente se esquece do mundo. Muitos acidentes, não sei se você já percebeu, o tanto que as pessoas andam na rua com celulares, ficam fora de si. Uma coisa interessante que a gente, lá na agência, a gente trabalha, é o celular como controle remoto da vida. O que quer dizer isso? Tudo que você pode aplicar na sua vida de serviço é uma central. Então, por isso é um desespero. Quer dizer, antigamente, para resolver alguma coisa financeira, a gente ia ao banco. Hoje, é internet banking no celular com todas as funções, praticamente todas. A gente, para consultar uma multa, a gente usa o celular. Para avisar alguém, para buscar o seu filho, qualquer outra questão, a gente usa o celular. Então, a questão da nomofobia, né, que é o no mobile, o medo de ficar sem celular, é justamente por isso, porque cada vez mais a gente trata isso como a central da sua vida. E quando você deixa de lado, você fica desesperado. E várias vezes eu me deparo com pessoas rindo. Ela está olhando para você e está rindo. Tem outras que, claro, estão ali sérias. Mas eu já falei, puxa vida, ela está de fato em outro lugar. O interessante essa pergunta sua, porque me fez lembrar de um caso, um consultório que a esposa trouxe para mim, dizendo que o marido estava tão dependente do celular que ele não desligava, né? Ele carregava, colocava e ia dormir. E um dia deu aquele toquezinho do WhatsApp, e ele meio que sonâmbulo levantou, pegou o negócio, olhou, ela olhou de lado e ele estava lá olhando para o celular, depois ele foi, desligou e deitou e dormiu de novo. No outro dia de manhã ela perguntou quem era. Ele, o quê? Ele, tão repetitivo estava aquele movimento que só o toque já o despertava no sentido de buscar a informação, né? Claro. Então, essa questão da dependência, nós somos dependentes de muitas coisas em sociedade. Como eu disse dessa revolução, nós estamos com um novo diante de nós e esse novo vai revelar essa dependência do ser humano. Quando o Marlboro fazia sucesso nos anos 60 e 70 e mostrava na televisão aquele cowboy bonito andando, fumando e tal, quantos dependentes foram projetando na sua imagem que aquilo seria bom para ele? Então, a grande questão da tecnologia atual, as pessoas estão fazendo o mesmo movimento hoje com novos vícios, hoje com novas dependências, porque ela quer se adaptar a esse novo que está chegando. Então, muitas das questões que nós temos que observar o problema está no que vem, ou é no próprio sujeito que precisa se repensar, né? Essa é a grande questão que nós ainda não estamos parando para fazer uma autoanálise crítica de nós mesmos. A gente não nega que é extremamente, hoje, indispensável, útil. Agora, quando se torna dependência, no caso desse esposo, quando se torna dependência, como é que a psicologia trata? Como é que no consultório os senhores lidam com isso? Porque existem pessoas, de fato, que a gente já conhece, de casos extremamente graves. Sim. A questão de qualquer tipo de dependência, nós vamos ter dependência química, dependência sexual, dependência de tecnologia, como uma forma que está aprisionando aquele sujeito e vinculando ele a algum espaço de falta no seu interior. Então, a partir da questão da topologia psíquica, nós vamos estar analisando o que é a necessidade dele de buscar uma fala fora, de suprir dentro dele mesmo. Então, a reflexão terapêutica que vai ser feita é a partir desse ponto. Quais são as faltas ou a necessidade de autoafirmação que ele tem com ele mesmo, numa busca de tecnologia ou de outra coisa, para afirmar aquilo que ele não encontra no seu próprio espaço subjetivo, né? É essa falta com esse sujeito que demanda ele, de alguma forma, exteriorizar algo e buscar algo que fale, olhe para mim, né? Eu também estou na onda. E essa é a grande questão. Então, isso é desconstruído a partir da terapia. É uma questão de espaço de tempo subjetivo, porque cada sujeito tem o seu tempo, e a intenção da psicanálise em si é a questão de compreender esse sujeito e levá-lo a uma autopercepção, e não sugerir a ele,
né? Então, as pontuações é uma provocação para que ele mesmo consiga fazer o primeiro software rodar direitinho, que é a sua mente, a sua percepção de si, né? Assim ele vai se compreender melhor e assim ele vai se adaptar àquilo que ele tem percebido que é uma dependência, né? Ele precisa enxergar em si aquilo. Ele precisa enxergar em si. Tudo bem. E isto afeta o ambiente de trabalho, né, Fernando? Perfeito, claro. Inclusive, eu já vi reportagens de comerciantes que, quando vão contratar alguém, já colocam como observação a regulamentação do uso das redes por parte da pessoa que ele está contratando. Perfeito. Porque muitos comerciantes reclamaram que o funcionário, o comerciário, ele não dá atenção devida ao trabalho, às pessoas que entram no ambiente. É um problema também, né? É um problema. Na verdade, são os dois lados, né? Porque na hora da contratação, eles utilizam as redes sociais para avaliar quem está contratando. Começa aí. Órgãos públicos, a grande parte deles, redes sociais são bloqueadas. No meu caso, como é agência de internet, não. Na verdade, é onde a gente trabalha. Então, depende muito do perfil do público, o produto, o serviço que está sendo entregue, pela dispersão e pelo perfil dos funcionários mesmo. Assim. Então, é difícil, numa entrevista, avaliar a maturidade da pessoa e a disciplina dela poder separar o tempo que fica na rede social e o tempo que fica trabalhando. Todavia, é algo que é importante ser muito bem delimitado, inclusive para educar e a partir do ambiente de trabalho? Na verdade, existem programas de gestão de conhecimento sobre isso também. Porque, muitas vezes, o que acontece? Por exemplo, se você for reclamar num DISC de alguma empresa, de uma operadora, operador de telefonia, de TV, um exemplo, é mais fácil você ser respondido nas redes sociais do que no telefone. Faça o teste. Então, existem sites centralizadores como Reclame Aqui, que faz essa intermediação entre os consumidores e as empresas. Então, fica muito complicado você ter uma rede de profissionais que trabalham para você e não tem conhecimento das plataformas. Então, depende muito do que está sendo entregue. Eu acho que a gente caminha para programas continuados de utilização e conhecimento das ferramentas de redes sociais e outras plataformas, porque é uma demanda de mercado todos conhecerem. Então, é um fluxo que é difícil de conter. Então, é melhor você investir em treinamento, em formação, do que você, como diz o professor Ronaldo, você tem que saber nadar aí também. A empresa tem que saber navegar também aí. Sim. Deixa eu perguntar agora algo, eu quero ter a percepção do que os senhores pensam com uma visão futurística. Até onde esta revolução tecnológica, e falando especialmente da nomofobia, tudo está relacionado, até onde a gente vai chegar? Eu digo no mundo do trabalho e eu digo na relação pessoal com essa tecnologia. Uma visão futurística, os senhores acham que a gente vai chegar até que momento, hein? Eu conversando com o Fernando agora há pouco, eu disse para ele o seguinte, eu tenho um amigo de filosofia colombiano, que ele disse o seguinte, nós temos que parar de olhar para a civilização e olhar o pós-humano, né? Começarmos a fazer uma reflexão pós-humano, porque nós já temos uma impressora que imprime em 3D órgãos humanos para fazer estudos. Nós já temos, e daqui a pouco nós vamos estar fazendo essa tecnologia de tal ponto que ela possa ser usada internamente no sujeito. Então, nós ainda estamos muito primários olhando para essa tecnologia e essa revolução que é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Ela não tem limites. E a consistência dela, a estrutura dela é para isso, ela não ter limites. Ela busca, a partir da dependência do sujeito, a partir da necessidade desse sujeito, suprir essa necessidade. E ir atrás de espaços que possa se fazer comércio e que se possa suprir a demanda desse consumidor. Então, quando a gente olha para uma visão futurista em relação a dependências e outras mais que virão, que a gente ainda vamos arrumar sopa de letrinhas para dar nome a elas, né? É um mundo que eu só percebo o seguinte, nós precisamos reforçar as famílias. Elas precisam ter esse conceito a partir delas mesmas para começar a formar esse cidadão no seu próprio seio familiar.
O Estado não vai fazer isso, não tem condições de fazer. As escolas já vêm dando prova disso claramente, dizendo que nós estamos para educar, não para formar, né? E elas estão vendo o seu próprio limite, porque a estrutura da escola está da época da Revolução Industrial. 40 alunos para um suposto saber na frente da sala de aula. Então, quando nós percebemos esse quadro, a partir da base, nós começamos a olhar claramente que a família está sendo colocada de lado, sem dar o devido valor a ela, no sentido de capacitá-la, porque ela é o agente primeiro transformador desse sujeito que vai estar em sociedade, né? Se ele começa a navegar nessas ondas e a saber nadar nessas ondas, naturalmente ele vai disciplinar melhor, naturalmente ele vai ensinar melhor. Só que ainda nós estamos no Brasil engatinhando no pensamento lá atrás. Nós sempre estamos andando há 30 anos atrás dos Estados Unidos, atrás do Japão, da Europa. Nós não pensamos à frente. Nós hoje temos uma tecnologia que nos liga a todos os cantos do mundo. A ciência está disposta em todos os lugares, mas ainda aqui no Brasil nós temos ainda um pensamento coronel de centralizar a informação, de centralizar a educação e dizer, nós vamos caminhar assim. Então nós não formamos uma sociedade que vai ser tomada por todo um contexto social de mundo. O mundo vai se tornando pequeno a partir da tecnologia, né? Então você não precisa hoje nem estudar um idioma para você ter no próprio smartphone um tradutor simultâneo, né? E os valores eles precisam vir da família. Ela é a primeira sociedade desse sujeito. Freud vai construir toda a relação familiar, dizendo da imagem do pai, a imagem da mãe, e como que esse sujeito ele se interage com essa sociedade primária, né? Antes dele abrir a porta e conhecer o mundo lá de fora, ele conhece esse mundo interno aqui, cheio de afeto, e que ele precisa aprender a se relacionar melhor. Então, sempre enfatizo, voltemos para a família e vamos olhar para ela. Deixa eu ver se eu peguei uma essência do pouco que você falou aí. Tudo vai girar em torno de, existem todas essas possibilidades, mas eu preciso ter um autocontrole. Sim. Eu preciso saber o meu limite de viver neste ambiente, utilizar-me dele para tudo que for necessário, mas mantendo sempre um controle e um limite pessoal. O apóstolo Paulo falava isso em 1 Coríntios 6, né? Todas as coisas me são lícitas, né? Mas eu não posso e não devo me envolver em tudo, né? Ou seja, o limite parte desse sujeito que faz uma autoanálise de si mesmo. Uma exigência cada vez maior Sim, de nós termos sim, este sim. domínio, esse controle, e não deixar que a tecnologia nos domine. Sim. E no mundo do trabalho, Fernando, visão futurística, vai ser cada vez mais, serão cada vez maiores as possibilidades, as ofertas. Sem dúvida. Porque todos os dias a tecnologia nos mostra algo que avança mais, né? Perfeito. Principalmente no nosso mundo da comunicação, né? A gente vê uma revolução, por exemplo, que o jornalismo está passando, dessa migração dos meios tradicionais para os digitais. Olha que coisa interessante. Hoje mesmo eu li uma matéria do ressurgimento dos portais de comunicação, dos grandes grupos, pelas redes sociais. Por exemplo, o Facebook fez um plugin específico para trabalhar com os veículos que você consegue ler o início da matéria e o restante dela dentro da área do próprio Facebook, com a integração com os portais. Então, a gente sempre tem que lembrar que os grandes saltos tecnológicos, eles são promovidos por grandes multinacionais. Então, eles percebem as modificações e até estava falando com o professor Ronaldo da questão ética. Na verdade, existe a demanda de mercado. O que existe é isso. Então, as pessoas precisam se comunicar de forma mais rápida. Por exemplo, tem o Kindle, outras coisas que facilitam a leitura. Mas a nossa geração é cada vez mais perdendo cada vez mais o poder de contemplação, cada vez mais vai ser difícil nossos filhos lerem livros de mais de 200 páginas. E isso, no mundo dos negócios, o que acontece? Eu tenho muita informação, mas os grandes profissionais são aqueles que conseguem trazer experiência para o processo, que conseguem extrair da vida experimentando. Então, o nosso grande discurso nós temos várias possibilidades, muitas, só que cada vez mais, o mundo é uma coxa de retalhos que ela é trançada com fios Os fios que traçam essa coxa de retalho é a experiência das pessoas que estão envolvidas. Então, é esse mundo. É muita informação, mas você tem que ter experiência para transformar aquela informação em conhecimento. Estou pensando aqui. Realmente,
Vamos fazer o seguinte, uma pausinha para você que está em casa e para nós aqui também. Eu quero voltar daqui a pouquinho falando ainda a questão do lixo tecnológico, que a gente faz com esse lixo que a gente está produzindo. Quero falar sobre comércio, economia, dependência de tudo isso e o consumismo, porque tem gente que já fica esperando a próxima edição de todos essas máquinas tecnológicas, esses celulares, essas coisas todas, também ali o controle e o meu limite. Eu preciso de tudo isso, como lidar com isto, no próximo bloco.